Olá, meus amigos, minhas amigas, estamos estudando a aula do EAD, a terceira parte do nosso estudo de hoje, dia 2 de maio de 2020, livro 3, módulo 3, roteiro 6, a festa das bodas. E nós estamos na página 180 e é a terceira parte do estudo, mas a segunda do trecho evangélico. E diz o seguinte, lá um pouquinho abaixo do meio da página, começa assim: Depois enviou outros servos, dizendo: Dizei aos convidados: Eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e as bodas. Porém eles, não fazendo caso, foram um para o seu campo e outro para o seu negócio. E os outros apoderaram-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícias disso, encolerizou-se e, enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Isso está em Mateus capítulo 22, versículos de 4 a 7. Olha que interessante, né? Os primeiros convidados tinham sido os hebreus, que não entenderam a mensagem, não quiseram ir para a festa, né? da transformação espiritual. Aí então, todos os povos gentios ali foram convidados também. Mas o que aconteceu? Alguns falam, não, melhor não, eu tenho que cuidar do meu negócio, eu tenho que cuidar ali da minha plantação. E os outros ainda, além de não irem, ultrajaram, mataram os servos que tinham ido convidá-los. O que é isso daí, né? O que essa parte nos remete a qual reflexão? Bom, os servos são aquelas pessoas que, enviadas de Deus, vieram trazer a notícia da transformação, para que nós nos tornemos pessoas melhores. Quantos desses foram maltratados e ultrajados pela humanidade? Ridicularizados, mortos, né? Não são interessante que a gente tem o péssimo hábito, e eu sempre chamo a atenção disso, de pensarmos em missionários religiosos, como se esses fossem os únicos enviados de Deus. Os servos de Deus que nos trazem a boa nova são servos da ciência, são servos da política, são servos das artes, são servos também das religiões. São aqueles que vêm nos convidar à transformação. Mas nós, muitas vezes, não nos transformamos. Usamos a ciência para matar, através de guerras, bombas, não é? Aliás, período de guerras são períodos que a ciência dá grandes saltos evolutivos, né? Para vencer o adversário se investe muito em pesquisas que acabam depois beneficiando a humanidade como um todo. As artes, quantos artistas trouxeram reflexões belíssimas, né? Seja na música, seja na pintura, na escultura, e o que nós fizemos desses artistas e dessas artes? A não ser, muitas vezes, comercializá-las a preços absurdos, quando de fato não era essa a proposta, é para que nós aprendêssemos a ver o belo, aprendêssemos a nos sensibilizar. Assim é no campo da política. Com certeza, os políticos de todos os tempos, de todos os lugares, não estou dizendo todos os políticos, mas em todos os tempos, em todos os lugares, são missionários. São pessoas que recebem tarefa. Se um simples dirigente de casa espírita, um sacerdote, um professor, um médico, um comerciante tem suas missões, não tem? Uma dona de casa, mãe, pai, não tem missão ali, tarefas a cumprir? Por que os políticos não teriam? A questão é, eu fui bem na prova como pai, como mãe, como comerciante, como professor, como político? Muitos de nós falimos nas nossas missões, mas são missionários também, são tarefeiros que recebem a oportunidade de, tendo poder, ajudar muitas pessoas. Esse poder pode vir da intelectualidade, esse poder pode vir das questões econômicas, esse poder pode vir do poder político propriamente dito. E se nós não usamos bem, ultrajamos os servos do Senhor que vieram nos convidar à transformação. Nós valorizamos as coisas
mundanas e muitas vezes prejudiciais ao nosso progresso e menosprezamos, ultrajamos, damos nenhum valor às coisas espirituais. É muito diferente do mundo que nós vivemos. É só nós vermos as audiências de televisão, rádio e aqui da internet, das séries também que nós assistimos, o quanto nós valorizamos as coisas espirituais. Algo para nós realmente refletirmos. Então, esses servos vieram nos chamar à observância da lei e para lhes rasgar os horizontes novos da vida futura. Em especial, quem fez isso, né, o próprio filho do rei ali, Jesus. Então ele veio rasgar os horizontes, falou, olha, a vida futura é assim, vocês precisam acordar para isso. Mas muitos de nós ainda dormimos, não despertamos para a transformação. Na página 181, para nós caminharmos agora para fechar essa terceira parte do nosso estudo, a segunda do trecho evangélico, está escrito assim no primeiro parágrafo. O número de cristãos que segue o evangelho ainda é pouco. Em geral são pessoas que ouvem, leem, falam, interpretam e pregam as verdades imortais, mas poucos se esforçam para vivenciá-las. Será que nós não estamos nesse barco? De que me adianta falar da mensagem do Cristo se a hora que um familiar tem um problema, a minha reação não é condizente? Será que nós entendemos o que de fato é essa transformação? Ou continuamos associando aquela meia dúzia de ações que ficaram estigmatizadas, né? Como atender um mendigo em nossa porta, ou fazermos uma palestra, aplicarmos um passe. Não estou dizendo que isso não é importante, não é ajuda, já falei disso numa outra aula, mas e a questão do filho, a questão da esposa, a questão do marido, do pai e da mãe? Nós aprendemos a amá-los, nós aprendemos a entendê-los em sua diversidade, porque são diferentes de nós. Talvez é aí que está o ultraje que nós fazemos à mensagem de transformação, porque só fazemos as coisas exteriores, pouco fazemos para nos transformarmos realmente por dentro, né? E tem aqui, para encerrar essa parte, o versículo 7. E o rei, tendo notícias disso, encolerizou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou sua cidade. Na verdade, Deus não castiga, já falamos disso em outras aulas, né? O que é isso? A lei de causa e efeito. E os hebreus sentiram isso, né? Foram, no ano 70 da era cristã, expulsos pelos romanos, ficaram até 1948, quando foi criado novamente o Estado de Israel. Muito sofrimento veio para aqueles primeiros convidados que não quiseram aceitar. Não estou falando que depois eles aprenderam com isso, fica para análise de cada um de nós. Talvez não tenham aprendido, né? Porque os judeus sofreram tanto na história que a palavra judeu virou sinônimo de sofrimento. Quando se fala que judiação, está judiando do animal, judeu virou sinônimo de sofrimento. De tanto que a história remete a passagens doloridas pelo qual eles tiveram que se situar ali. Mas hoje eles são fortes militarmente e oprimem os irmãos palestinos. Não estou falando que os palestinos estão certos, estou só dizendo que da mesma forma como eles sofreram no passado na mão de povos que os dominaram militarmente, né, e oprimiram, hoje eles fazem isso com outros ali, em especial com os palestinos. Talvez não tenham aceitado ainda ir para a festa, né? E encerramos agora, voltamos daqui um pouco para a quarta e último trecho do nosso estudo.